Sejam bem-vindos à Seção Judiciária do Paraná para a solenidade de inauguração das instalações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Convidamos para compor o dispositivo de honra e tomarem seus lugares ao lado do parlatório. O desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Doutor Darcy Piana, vice-governador do Estado do Paraná. Doutora Marilena Indira Winter, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Procurador Regional da República, Sérgio Cruz Arenhardt, representando o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, presidente da 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juiz Federal José Antônio Savares, diretor do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná. Agradecemos ainda, e com igual honra, a presença das excelentíssimas senhoras e senhores desembargadoras e desembargadores, magistradas e magistrados, órgãos do Ministério Público, advogadas e advogados, procuradoras e procuradores, defensoras e defensores, delegadas e delegados, militares, superintendentes, membros dos poderes executivo, parlamentares, representantes de órgãos federais, associações, entidades públicas e privadas, de universidades, servidoras e servidores desta casa e todo o público que nos acompanha de forma remota. Ressaltamos que todas as presenças serão consignadas na ata desta solenidade. Presidirá a cerimônia o excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Boa tarde a todas e a todos. Saudação especial às autoridades que muito honram o tribunal com a presença neste ato. Pedindo a licença dos desembargadores que integram as turmas aqui do Paraná e também juízes, juízas, servidores e servidoras, declaro abertos os trabalhos desta solenidade que é destinada a inaugurar as novas instalações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região na Seção Judiciária do Paraná. Convido a todos para a audição do Hino Nacional Brasileiro, executado pelo Quinteto da Camerata da Universidade Tecnológica do Paraná, conduzido pelo maestro Enaldo Oliveira. Para que formalizemos a inauguração desse espaço, solicito que a doutora Daniela Eco, diretora da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Paraná, efetue a leitura da ata de inauguração e, após, proceda à coleta das assinaturas que são necessárias. Ata da solenidade de inauguração das novas instalações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 15 horas, na sede da Justiça Federal em Curitiba, situada na Avenida Anita Garibaldi, número 888, bairro Cabral, em Curitiba, em solenidade presidida pelo desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira,
presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estando presentes o vice-governador do Estado do Paraná, Darcy Piana, o Procurador Regional da República, Sérgio Cruz Arenhardt, representando o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, presidente da 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o juiz federal José Antônio Savares, diretor do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, presidente da Seccional Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, Marilena Indira Winter, familiares e demais autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, foram inauguradas as novas instalações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E para constar, eu, Daniela Hideko Inoue, diretora da Secretaria Administrativa, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada. Gauchinho. Essa é uma solenidade simples, mas muito importante para todos que aqui estão presentes e também para toda a comunidade paranaense. E, claro, não vamos fazer nada muito longo, estamos de pé, mas precisamos fazer alguns registros. E, nesse sentido, eu passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor juiz federal José Antônio Savares, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo senhor Ricardo Teixeira do Vale Pereira, digníssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, peço licença para, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar os proeminentes integrantes desse dispositivo de honra e que muito nos honra nessa solenidade. Também cumprimento alegremente e dou as boas-vindas às autoridades que não foram individualmente nominadas e a todos que nos homenageiam com a sua presença nessa tarde. Faço isso em nome dos inigualáveis magistrados e magistradas, servidores e servidoras, que concedem alma e também são o verdadeiro rosto da Justiça Federal do Paraná. Um dia de vitória, um dia tão esperado, desembargador Gebran, um dia de bênção para a sociedade paranaense, sua comunidade jurídica, em especial para todos que vivenciam a administração da justiça nos domínios da Justiça Federal da 4ª Região. Na condição de mestre de obras, eu preciso agradecer pela confiança, pelo encorajamento e pelo apoio institucional e amigo da presidência do nosso tribunal e dos eminentes desembargadores e desembargadoras federais que exercem as suas funções no Estado do Paraná. Meu franco e especial agradecimento também aos estimados servidores e colaboradores que canalizaram suas energias com toda a devoção para que pudéssemos condignamente receber o Tribunal Regional Federal da 4ª Região com uma sede na cidade de Curitiba. Como um lance mágico, essa equipe mudou tudo. Aqui atrás funcionava a CEMAN, nossa central de mandados, agasalhando cerca de 20 oficiais de justiça. E também o gabinete de admissibilidade das turmas recursais dos juizados especiais federais. Logo ali,
pouquinho atrás da nossa orquestra, tínhamos a 9ª Vara Federal de Competência Criminal e de titularidade do juiz federal Marco José Grey da Silva, que foi desalojado. Mais adiante, aliás, se me permitem, foi desalojado e o seu corpo funcional surpreendido um dia em que retiraram a primeira divisória. A diretora Clarissa liga para mim e diz assim: como assim, doutor? Né? Na verdade, o inaudita altera parte foi tirada dali uma primeira divisória. Mais adiante, tínhamos uma dependência da nossa TI. A partir de hoje, formalmente, passa a funcionar o TRF4 no Paraná, com os gabinetes dos desembargadores, assessorias, gabinete de representação e uma nova sala de sessões, aprimorada em termos tecnológicos, físicos e de acordo com as exigências de biossegurança. E a partir de amanhã, seguem cuidados de aprimoramento, bom exercício do mistério dos nossos agentes públicos, da advocacia pública e privada, assim como para o acesso melhor pelo público externo. Nesse sentido, senhor presidente, deixando escapar um indisfarçável paranismo, registro que tanto esse edifício quanto o ânimo das pessoas que aqui trabalham estão prontos para receber, se e quando reputado conveniente e oportuno, uma próxima turma regional do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito obrigado. Passo a palavra agora, excelentíssima senhora doutora Marilena Indira Winter, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Paraná. Muito boa tarde a todos e todas. Cumprimento todos os presentes e as presentes, na pessoa do excelentíssimo desembargador federal, Ricardo Teixeira do Vale Pereira, e também do excelentíssimo juiz federal José Antônio Savares, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Senhoras e senhores, peço licença para saudá-los todos nas pessoas desses dois ilustres representantes do Poder Judiciário aqui nesta tarde, saudar a advocacia paranaense na pessoa do Dr. Tarcísio Kretz, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, e saúdo também o vice-governador Darcy Piana. Com imensa honra, nesta tarde, represento a advocacia paranaense nesta inauguração das novas instalações das turmas descentralizadas do TRF4 do Paraná. Digo que a seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil identifica e reconhece, em ocasiões como essa, um significativo empenho colaborativo para o aperfeiçoamento dos mecanismos de administração da justiça, todos que somos integrantes deste sistema pela Constituição Federal e o seu artigo 133, que reconhece a advocacia como parte dessa estrutura. Valho-me também aqui da lição de Rui Barbosa, que diz que advogados e magistrados estão, sim, muito próximos. As duas funções se entrelaçam, diversas em suas funções, porém idênticas no seu objetivo e na resultante, que é a justiça. É à luz desta visão de cooperação multidisciplinar pela justiça que eu quero saudar nesta tarde a iniciativa da Justiça Federal e cumprimentar o TRF4 aqui nesta tarde. As turmas descentralizadas são, sim, muito importantes, emblemáticas para o nosso Estado, para a população e também para a advocacia que aqui represento. Essa experiência iniciada em 2017, com a turma dedicada à matéria previdenciária, foi implementada com o que consideramos uma criteriosa sensibilidade, posto que o campo previdenciário, propriamente dito, envolve casos em que a hipossuficiência das partes costuma ser evidente. Em maio deste ano,
o TRF4, ao autorizar a instalação de mais uma turma descentralizada no Paraná, dessa vez para julgar a área administrativa, reconhece a importância do nosso Estado e reitero e faço coro que, quiçá, tenhamos em breve ainda mais uma turma, porque espaço, competência de todas as partes envolvidas aqui não nos falta. A OAB sempre esteve ao lado da Corte no esforço pela descentralização e espera que a iniciativa ganhe cada vez mais espaço. Isso que representa um grande avanço para os paranaenses, para todos os cidadãos, encurtando distâncias, poupando recursos e, principalmente, aproximando a justiça daqueles que a ela recorrem para reivindicar os seus direitos, razão essencial da existência de todas as carreiras do sistema de justiça. Louvamos também o espaço que vem sendo aberto, e faço aqui este registro público, pelo excelentíssimo desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, para o diálogo interinstitucional e a disposição para buscar soluções conjuntas para as demandas jurisdicionais. Faço um registro especial aqui também, a recente visita feita pelo senhor desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, que esteve em agosto na OAB Paraná, nos possibilitando uma ampla discussão com a advocacia, permitindo-nos, inclusive, fazer consultas prévias à advocacia por meio das nossas subseções, em que pudemos, reciprocamente, compreender o foco das mudanças propostas, analisar as propostas, fazer considerações no sentido de buscar a melhor solução para todos os envolvidos. E não posso deixar também de mencionar nesta oportunidade a luta antiga, a demanda em que a OAB do Paraná faz parte, unindo-se a várias outras entidades aqui representadas, o ProParaná, pelo Marcos Domakoski, Associação Comercial do Paraná, pelo sempre presidente Jonel Shed, em relação ao TRF aqui da nossa região. Nós estamos aqui aproveitando, portanto, esta oportunidade, este espaço, muito respeitosamente, para dizer que todos nós, juntos, temos reivindicado uma permanente atenção à justiça e ficamos muito honrados e felizes quando vemos os passos que são dados a cada geração no caminho da busca da efetividade dessa justiça. Apesar da tecnologia que nos atropelou durante a pandemia, temos no atendimento virtual a possibilidade de proporcionar avanços, mas há sim situações em que a comunicação frente a frente e a proximidade com o Poder Judiciário é sim essencial para todos nós. Igualmente, relevante a representatividade do Paraná e dentro dela a representatividade de gênero, a representatividade racial, em todas as nomeações, em todas as instâncias da Justiça. A propósito, aproveito também para parabenizar, uma vez mais, todos os 12 desembargadores federais que passam a integrar os quadros do TRF4 de novembro. Muito especialmente, peço licença para fazer essa saudação em nome dos 3, cuja trajetória profissional foi construída aqui no Paraná. Doutora Gisele Lemke, doutor Luiz Antônio Bonar e doutor Marcelo Malucelli. Para renovar o nosso compromisso com o diálogo permanente, ratificar nossa confiança na Justiça Federal. Relembro aqui a lição sempre presente de Calamandrei. O juiz é o direito tornado homem. Na vida prática, só desse homem se pode esperar a proteção prometida pela lei sob uma forma abstrata. Só este homem, se ele souber pronunciar a palavra justiça, pode-se certificar que o direito não é apenas uma promessa vã. Parabéns, muito obrigada. Convido agora para fazer uso da palavra o desembargador federal João Pedro Gebra Neto, que é presidente da 12ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo doutor Ricardo Teixeira do Vale Pereira, digníssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estimado amigo,
excelentíssimo senhor Darcy Piana, nosso digníssimo vice-governador do estado do Paraná, é uma honra a sua presença, excelentíssima doutora Marilena Winter, presidente da Ordem dos Advogados da Seção Paraná, primeira mulher a presidir a seção da OAB do Paraná, excelentíssimo Procurador Regional da República, Sérgio Arinharte, excelentíssimo, estimadíssimo amigo José Antônio Savares, diretor do FOR, da Seção Judiciária do Paraná. Inicio com as palavras da poetisa paranaense Cloris Justin. O garimpo da existência recolhe dentro o cascalho o ouro sempre escondido, em cada momento que passa. O momento é o ouro escondido na longínqua mineração do povo paranaense por um tribunal regional federal com sede nesse estado. Por certo que não estamos instalando um novo tribunal, como determina a Emenda Constitucional 73, promulgada pelo Congresso e suspensa pelo Supremo. Mas estamos tornando efetiva uma antiga e legítima reivindicação paranaense de aproximação da segunda instância com a jurisdição federal no Estado, com a inauguração das novas e belas instalações das 2 turmas regionais com recente funcionamento aqui em Curitiba. E isso merece celebração e registro histórico. Como toda conquista, decorreu de muitos esforços que se iniciaram na gestão do embargador Penteado, quando era presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que aprovou e trouxe para cá a primeira turma regional, com competência em matéria previdenciária e funcionamento provisório. E hoje torna-se definitiva como 10ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui muito bem representada pelo desembargador Márcio Rocha. Com a ampliação do tribunal para 39 desembargadores, foi possível projetar e instalar mais uma turma, agora com competência em matéria administrativa e civil, ambas instaladas de modo definitivo. E nesse momento cumprimento meus eminentes pares, o desembargador Bonar, a desembargadora Gisele, os quais tenho aprendido e jurisdicionado ao longo desses meses e que trabalhamos frente à 12ª turma. Aproveito ainda para saudá-los pela posse na última segunda-feira, juntamente com todos os demais novos desembargadores. Essa instalação da 12ª turma se deu graças aos esforços da atual administração do Tribunal Regional Federal, sob a batuta do presidente Ricardo Teixeira do Vale Pereira, estimado presidente que, num processo muito democrático, conseguiu convencer o tribunal a instalar turmas no Paraná e em Santa Catarina. Iniciativas consistem em importantes avanços na efetiva aproximação do jurisdicionado paranaense, o que merece ser celebrado. Mas não se pode olvidar que o Estado do Paraná merece, no mínimo, mais uma 3ª turma, competência em matéria criminal. Os processos penais com origem no Paraná são mais de 50% do total em tramitação no TRF4. A jurisdição penal é a mais sensível delas, seja porque protege os indivíduos, os direitos das vítimas, seja porque confere aos acusados a maior proteção acerca dos seus direitos, pontuando ampla defesa, o acesso aos tribunais como esses direitos. A aproximação com esses jurisdicionados e seus advogados é fundamental, especialmente para aqueles réus mais humildes, que não podem suportar os custos dos deslocamentos dos advogados para defendê-los presencialmente em Porto Alegre. Contudo, o momento é de comemoração, de olharmos o ouro descoberto depois de muito garimparmos os cascalhos. Nessa longa jornada, os caminhos foram tortuosos e muitos concorreram para que hoje comemoremos a inauguração dessas instalações, que são o símbolo da luta paranaense. Luta que vai além do esforço da criação de um tribunal, mas representa a reunião de esforços de diferentes atores na defesa de outros interesses legítimos do Estado do Paraná, consubstanciados pelo movimento Pró-Paraná. Aqui saldo o Dr. Marcos Domatokoski, o Dr. Jonel Shed, expoentes desse movimento que tem uma causa paranista para a defesa dos interesses mais legítimos e mais íntegros que o Estado do Paraná possa possuir. Correndo grave risco da omissão, aos quais peço escusas antecipadas, quero registrar o empenho e dedicação de algumas instituições que ao longo de muitos anos mineraram o cascalho bruto. Agradeço a nossa PAJUF, na presença, na pessoa do seu presidente Anderson Furlan, aqui presente. Ao movimento Pró-Paraná, que já nominei, o Dr. Marcos e o Dr. Cleverson, e o Dr. Jonel, mas quero nominar também o Dr. Cleverson Teixeira, um baluarte dessas causas. A Associação Comercial do Paraná, na pessoa do seu presidente Camilo Turmina, a FEComércio, na pessoa do estimado amigo de décadas, presidente em exercício, que substitui o nosso vice-governador Darcy Piana,
excelentíssimo Ari Bittencourt, a OAB na pessoa da Maria Helena, presidente, estimada amiga e colega, a Federação das Indústrias do Paraná e, por fim, as lideranças políticas que sempre estiveram ao lado nessa jornada. E eu faço na pessoa do querido amigo e estimado vice-governador da Cipiana. Imagino que já me estendi bastante. Se faz indispensável, porém, um agradecimento muito especial ao nosso juiz federal, diretor do foro, José Antônio Savares, que com carinho e esmero coordenou as atividades junto aos servidores da seção judiciária e do tribunal para que hoje tivéssemos adequadas e belas instalações dos gabinetes da 10ª e da 12ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E uma sala de sessões espaçosa e bem aparelhada. Em seu nome, saúdo todo o tribunal e saúdo também os servidores do tribunal e dessa casa que se empenharam para que isso fosse feito praticamente em tempo recorde e com uma qualidade excepcional. Peço-me com as palavras da poetisa Eliana Collodi. Se tens um elogio a proferir, é tempo agora. Não aguardes que o vento da morte desvaneça da areia da vida o nome que merece. Por isso me estendi em tantos agradecimentos. Muito obrigado. Convido agora a fazer uso da palavra o desembargador federal Márcio Antônio Rocha, integrante da 10ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito obrigado, senhor presidente. Eu falo evidentemente de improviso aqui. As dificuldades de agenda talvez não me permitissem manifestar-se nesse momento. Então eu repito aqui os cumprimentos já feitos a todas as autoridades, pelas autoridades que me antecederam. Talvez a única autoridade que não tenha sido mencionada é minha esposa, a doutora Hailen Krause Rocha, que é a autoridade lá em casa, então eu já cumprimento aqui. Como eu vim de viagem, era melhor já cumprimentar aqui. Eu agradeço a todos aqui e acho importante, e por isso concordei em falar mesmo de improviso, nós, enquanto integrantes, eu não exatamente da primeira composição da turma de Direito Previdenciário, que foi a primeira a se instalar aqui, mas assim que possível já sucedi, tendo em vista o infeliz passamento do desembargador Amaury, então integrei já na sequência a composição com o desembargador Penteado e com o desembargador Fernando Quadros. E desde aquele momento ficou bem claro a tentativa e o esforço que não é de agora, e foi bem lembrado pelo Dr. Gebran, foi lembrado por todos os magistrados, pelo Dr. Ricardo certamente, e todos que aqui acompanham o movimento, de aproximação do tribunal à população. Não é a aspiração de termos turmas aqui não é exatamente uma aspiração para conforto de magistrados ou servidores, mas uma essencial aproximação, jurisdição do Tribunal Regional Federal aos seus consumidores, aos seus colaboradores e participantes da jurisdição no seu dia a dia. Então, aqui temos agora o reforço de uma turma administrativa. Quem acompanha nos anais da história do tribunal perceberá que houve um intenso debate para que nós tentássemos ampliar ainda em outras matérias. Existe, de certa forma, esse compromisso, ou pelo menos essa noção de que esse é o caminho, e simplesmente não foi possível nesse momento, mas assim que possível virá. E essa vinda da jurisdição, eu asseguro, em termos de direito previdenciário, que é uma questão social tão importante, um processo tão litigioso, que a turma, os magistrados têm trabalhado duro, celeridade, com afinco, para que a jurisdição chegue o mais rápido possível naqueles que tanto precisam. O elevado nível dos integrantes da composição agora, nova turma de administrativo, certamente faz avizinhar esse mesmo desempenho, que acima de tudo é o de respeito ao jurisdicionado. Então, eu só gostaria de renovar esse nosso compromisso de magistrados federais enquanto no desempenho da jurisdição de segundo grau.
E mais ainda, o último e pequeno, mas também não menos importante, motivo que me fez aceitar a falar de improviso é os necessários agradecimentos ao juiz federal José Antônio Savares. Assim que o doutor José Antônio Savares assumiu a direção do foro, excelentemente escolhido pelo doutor Ricardo do Vale Teixeira Pereira, ele já procurou saber quais eram os anseios do tribunal sobre essa perspectiva, quais eram os anseios da comunidade, e trabalhou diuturnamente num diálogo com os magistrados, com a presidência do tribunal, para que toda essa instalação viesse a fornecer o maior conforto possível a todos que acorrem dessa justiça. Então, por isso, renovo aqui os meus agradecimentos e o meu reconhecimento histórico que fica a Vossa Excelência. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra à senhora. Convido agora a fazer uso da palavra o Procurador Regional da República, doutor Sérgio Cruz Arenhardt, representando o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, excelentíssimo senhor juiz federal José Antônio Savares, em nome de quem eu peço licença e desculpas para saudar a todos as demais autoridades aqui presentes e a todos os demais convidados que estão nessa tarde conosco aqui. Também peço desculpas porque também vou falar de improviso, afinal também não sabia que eu faria uso da palavra. O doutor Savares gentilmente me convocou para fazer uso da palavra nesse momento. De qualquer maneira, para mim, esse é mais um momento marcante na minha vida profissional. Eu tive a imensa honra de participar da primeira sessão da turma, que então ainda era uma turma provisória, aqui no estado do Paraná. Tive também a imensa honra de participar da primeira sessão da nova turma, da 12ª turma, também instalada há pouco tempo, no Paraná. Tive também a enorme honra de participar também de uma visita, uma vistoria com o doutor Savares nas então prévias instalações dessa nova área avançada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E por isso, para mim, posso dizer que sou testemunha viva da evolução daquilo que aconteceu e tem acontecido em relação à Justiça Federal do Paraná, à sensibilidade do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, sobretudo, a evolução da prestação jurisdicional aqui nesse estado. Lembro de um texto famoso de Mauro Capelletti, num texto conhecido chamado Justiça e Pobreza, dizia que o distanciamento da população em relação à justiça agrava cada vez mais o senso de justiça, mas que isso é cada vez mais sério e mais importante quando as pessoas envolvidas são pessoas pobres. E isso realmente é alguma coisa que se vê facilmente. As pessoas pobres sentem-se, muitas vezes, abandonadas pelo Poder Judiciário. E essa ideia de aproximação do Poder Judiciário, do jurisdicionado, e sobretudo do jurisdicionado mais pobre, de início com uma turma previdenciária, e logo depois com uma turma administrativa, que também é uma turma que envolve, em certa medida, pessoas que muitas vezes têm problemas corriqueiros, servidores públicos com suas questões básicas, etc., é, sem dúvida nenhuma, um movimento importantíssimo em prol da justiça. Hoje de manhã ainda, na sessão em que participei da 12ª turma desse colégio do tribunal, tive a ocasião de encontrar e enxergar duas partes participando da sessão. Ali, olhando para os magistrados que iam julgar seus casos. Magistrados também estavam olhando para os rostos das pessoas que estavam sendo julgadas. Isso é alguma coisa que oferece para nós uma noção de justiça diferente daquela que nós estamos acostumados a enxergar a partir dos autos do processo. Olhar as pessoas no rosto, aquele jurisdicionado na cara, é alguma coisa que, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença para nós e também para o jurisdicionado brasileiro. Então, só por isso, essa corte já está de parabéns por promover essa interiorização, mas essa descentralização da corte, tanto em Santa Catarina como aqui no Paraná. Mas também, por um outro lado, isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma, é muito diferente para um magistrado conhecer a realidade do estado em que julga, em que jurisdiciona. É muito diferente para um magistrado de Porto Alegre entender a realidade que é própria desse estado aqui, né? E, ao contrário,
delegar essa atividade àqueles que cotidianamente vivem nesse local e têm sua vida também colocada aqui. Tudo isso não oferece apenas um aperfeiçoamento da atuação jurisdicional em relação ao jurisdicionado, mas também oferece um aperfeiçoamento da atuação jurisdicional em si mesma, porque permite um conhecimento mais adequado daquilo que se pretende julgar. E não há dúvida de que o juiz é um juiz que precisa conhecer e estar junto com a população que é o seu jurisdicionado. Dessa forma, essa atividade e esse desenvolvimento do tribunal em prol dessa sua descentralização merece todos os elogios possíveis, merece todas as melhores recomendações possíveis, que isso sejam primeiros passos para um desenvolvimento cada vez maior dessa descentralização da Corte e, quiçá, mais adiante, para a criação mesmo de um Tribunal Regional Federal aqui no estado do Paraná. De qualquer maneira, terminando essas minhas breves palavras, eu gostaria de deixar os meus mais sinceros parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos nessa atividade, desde os órgãos diretores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região até a direção do foro aqui do estado do Paraná. Eu tenho certeza de que tudo isso envolveu um enorme esforço de Vossas Excelências e que, portanto, a esse esforço, nada melhor do que a retribuição daquilo que o Dr. Márcio Rocha havia mencionado, né? A prestação jurisdicional cada vez de mais qualidade, o que sempre foi algo de reconhecimento público no Brasil inteiro. O Tribunal da 4ª Região é reconhecidamente um dos melhores tribunais de todo o país. Ainda essa semana eu ouvi o desembargador Ricardo dando uma entrevista no rádio em que mencionava o selo de qualidade, selo diamante, se eu não me engano, recebido recentemente. Isso é a maior prova que nós podemos dar de que a prestação jurisdicional nessa 4ª Região é uma prestação jurisdicional de excelência e que as turmas que prestam sua atividade aqui nesse estado são identicamente de excelência. E tenho um enorme orgulho de atuar perante essas turmas e de aprender dia a dia com os desembargadores com quem trabalho cotidianamente aqui nessas turmas avançadas. Então, com isso, eu gostaria mais uma vez de reiterar meus parabéns a todos aqueles envolvidos nessa atividade, nesse esforço gigantesco, e desejar que esses passos sejam primeiros passos para cada vez mais uma concretização dessa proximidade do Poder Judiciário com a população brasileira, do Poder Judiciário com os fatos a serem examinados e, sobretudo, quem sabe, um pouco, com a criação, de fato, de um Tribunal Regional Federal aqui para esse estado. Muito obrigado mais uma vez. Convido agora para proferir sua manifestação, Dr. Darcy Piana, vice-governador do estado do Paraná. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou cumprimentar nosso presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, desembargador federal Ricardo Teixeira Vale Pereira, cumprimentar também o nosso presidente da 12ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, cumprimentar também o nosso chefe da Procuradoria Federal no estado, Danton de Oliveira Gomes, comandante do Sindacta 2, o nosso coronel aviador Jano Ferreira dos Santos, cumprimentar também o nosso chefe do Estado-Maior da 5ª Divisão do Exército, Coronel Brade, cumprimentar também a nossa presidente da Ordem dos Advogados do Paraná, essa mulher corajosa que substitui pela primeira vez os homens no comando da nossa OAB, a nossa Marilena Winter, cumprimentar também o nosso diretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná, o nosso juiz federal José Antônio Savares, cumprimentar o nosso secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Tigara, para aqueles que conhecem a agricultura, o nosso melhor secretário da Agricultura do país, do mundo e das galáxias. Cumprimentar também o nosso superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o nosso Antônio Paim. Lamentavelmente, quero dizer que eu não gostaria de estar no seu lugar por esses problemas que a gente tem aí, ocasionado pelo nosso tempo. Cumprimentar também o nosso superintendente da Polícia Federal, o nosso Osmar Mussi,
E quero cumprimentar, muito especial, o nosso Dom Acosta, o Jonel Shed, o doutor Clebson Marinho Teixeira, que foram os baluartes aqui do Paraná, quando da batalha para a chegada aqui no estado do Paraná, juntamente com as nossas principais entidades, que nós aqui chamamos de G7, lutaram para fazer com que um tribunal regional federal pudesse ser instalado aqui no Paraná. Isso não foi possível, mas essa subdivisão da corte, que foi aqui comentada pelo nosso desembargador, ela foi providencial. E eu acho que atende a todos pela aproximação do desembargador, do juiz, com aquele que cometeu o deslize, com aquele que está sendo acusado por alguma coisa. E essa aproximação foi dito aqui com muita propriedade. Aqueles que aqui estão, que lá no Rio Grande do Sul, que lá em Santa Catarina, têm maior conhecimento do que acontece na sua região e têm, com um profundo conhecimento, uma decisão mais próxima daquilo que acontece em cada um dos estados. Eu queria, para encerrar, para não ser... sei que está todo mundo de pé aqui, agradecer mais uma vez por essas instalações, que se já era bom o atendimento da nossa Justiça Federal aqui no Paraná, agora vai ser muito melhor com esse atendimento espetacular que com certeza vai acontecer nessas novas instalações. Eu quero parabenizar nosso juiz aqui, que foi o causador de tudo isso, né? E dizer a todos vocês da alegria. E eu aqui falo em nome do nosso governador Ratinho Júnior, que não pôde estar aqui, pediu que eu viesse aqui, agradecer a todos por esse empenho de fazer com que a estrutura do Tribunal Regional Federal pudesse ter ampliação aqui no Paraná, e agora com a proposta do Gebran, eu tenho certeza que nós vamos ter a próxima Câmara em breve, e com isso vem ajudar ainda mais o nosso agente do Paraná. Muito obrigado, abraço a todos, um Feliz Natal e um bom ano, que seja com muita paz, muita alegria e muita prosperidade. Muito obrigado. Bom, vamos caminhando para o final e me toca agora dizer algumas rápidas palavras, muitos já falaram. Eu não fui tomado de surpresa, eu sabia que ia falar, não trouxe um discurso escrito, mas trouxe algumas anotações justamente para não falar demais. E só resta aqui, então, agradecer todas as autoridades que compareceram, o nosso vice-governador prestigiando esse evento, doutora Marilena, presidente da OAB, instituição parceira da Justiça Federal, Ministério Público, doutora Aranharte, nossos integrantes da 12ª turma, desembargador Márcio, desembargador Gebran, nosso diretor do foro, doutor Savares, as autoridades militares que sempre prestigiam nossas solenidades, representantes dos demais órgãos civis e militares, entidades, desembargador João Batista, diretor da Escola de Magistratura, que nos prestigia. Parece-me que o desembargador Canalha está por aí também, integrante do tribunal. Servidores, servidoras, associações, doutor Anderson, presidente da PAJUF, temos nosso ex-presidente da JUF aqui, também conosco, o doutor Bochenek. É com muita honra que nós inauguramos esse espaço. As turmas representam algo novo, sim, mas nós já tínhamos desde 2017, funcionando aqui uma turma descentralizada, provisória. Ela jamais sairia daqui, é bem verdade, mas era provisória. E agora, com a ampliação do tribunal, nós conseguimos a implantação definitiva de 2 turmas aqui. A antiga turma descentralizada, regional, agora é a 10ª turma e julga a matéria previdenciária. E a 12ª turma julgando a matéria administrativa. Isso é um ganho muito grande para todos nós. E coroamos isso com a inauguração agora desse espaço. É verdade que nós poderíamos sim ter um tribunal já no Paraná,
e é uma aspiração muito legítima da comunidade paranaense. E o Constituinte já determinou a implantação. Houve uma decisão judicial que há quase 10 anos tranca a instalação, mas é algo que continua certamente no horizonte do Paraná com toda a justiça. De todo modo, o tribunal, que já vinha caminhando por obter uma capilaridade maior, com criação de muitas varas em subseções nos 3 estados do Sul, e fizemos isso, é o tribunal mais interiorizado do Brasil, nós agora, atendendo essa legítima aspiração da comunidade paranaense, trabalhamos a criação dessas turmas agora aqui no Paraná. Temos a 10ª turma, a 12ª turma, os desembargadores Penteado, Rocha e Cláudia Cristina Cristofani já atuavam aqui, e agora temos a 12ª turma, desembargador Gebran, desembargador Bonar, desembargadora Gisele, que tomaram posse nesta semana. E já estavam trabalhando provisoriamente, porque o tribunal procurou, inclusive, implantar as turmas antecipadamente. Nós íamos, em tese, que aguardar pelas nomeações, mas já fizemos isso há 4 meses. As turmas já estão trabalhando, procurando dar vazão aos processos, doutora Marilana, e é muito importante isso. E nós temos aqui uma turma previdenciária, que é o braço social da Justiça Federal. Isso representa, o previdenciário, mais de 50% dos processos da Justiça Federal. É uma jurisdição muito importante. Ao lado, agora, a jurisdição administrativa e residual, matéria de servidores, ações indenizatórias, ações de improbidade, ações ambientais, ações civis públicas em geral, desapropriações, é um universo de processos. Isso representa aproximadamente 65% da distribuição da Justiça Federal, ou seja, 65% no mínimo, e geralmente é mais, dos processos com origem no Paraná estão sendo julgados no Paraná hoje. Já. Essas turmas, levantamento feito no ano passado da atuação da 10ª turma, e considerando a projeção com a distribuição projetada, que nós projetamos e está se consumando, realizando agora, da 12ª turma, nós prevemos a distribuição de cerca de 28 mil, ou seja, de 25 mil a 30 mil processos ano, turmas que atuam aqui no Paraná. É uma jurisdição muito importante. Isso representa trazer proximidade, representa poder atender a todos e a todas. E como mencionado, de fato, o tribunal, pelo 2º ano consecutivo, recebeu o selo Diamantes de Qualidade. Isso é um selo que avalia governança, avalia gestão de dados, avalia transparência, avalia produtividade. A Justiça Federal da 4ª Região, e não falo o tribunal, falo a Justiça Federal da 4ª Região, porque tem a Seção Judiciária do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, juntos, trabalhando, alcançaram novamente esse desempenho. Há muito por se fazer ainda, mas certamente eu creio que nós estamos no caminho certo, com o trabalho de servidores e servidoras, juízes e juízas. A presença física aqui é fundamental. Os advogados poderão fazer as sustentações agora nos processos. O ambiente aqui ficou muito bom. E aqui, novamente, é preciso registrar o trabalho do Dr. Savares, toda a sua equipe, e homenageio toda a equipe no nome do Dr. Savares, doutora Daniela também, e toda a equipe que está aqui conosco, que foram responsáveis por essa obra, pela cessão do espaço. A justiça é uma coisa só, mas esse é um espaço da sessão judiciária. E temos 6 gabinetes para os desembargadores e desembargadoras, mais um gabinete de apoio, temos uma sala de sessões excelente, com espaço talvez até maior que as salas de sessões do tribunal. Temos uma sala multiuso, temos um gabinete de apoio e essa área de recepção. Certamente os advogados e advogadas e as partes poderão comparecer. Eu me recordo que, ainda na posse, no dia 12, eu mencionei, e é verdade, uma fala que eu trago comigo, porque a pandemia nos trouxe muita tristeza, nos trouxe muita infelicidade, perdemos muitas pessoas. Estamos ainda vencendo esse momento. Mas nós aprendemos com a pandemia que o uso da tecnologia é fundamental. Eu friso isso, o nosso tribunal é um tribunal que trabalha com o novo, com a inovação, com tecnologia. Isso é importantíssimo. E todos nós fomos obrigados a mergulhar no mundo da tecnologia. Isso foi um lado positivo de tempo tão ruim.
Como também foi positiva a constatação de que contato pessoal é imprescindível. Somos seres humanos e o que nos distingue, o que nos confere identidade e racionalidade é a interlocução, é a possibilidade de construir juntos. Além disso, aprendemos que com cooperação, com colaboração, nós podemos ir adiante. E é sempre importante manter esse contato pessoal e seguir adiante. Ter um espaço físico de acolhimento aqui é fundamental. Muitos certamente já visitaram as ruínas do Fórum Romano em Roma, as ruínas do Fórum em Pompeia, em outras cidades ainda ruínas que existem. E o Fórum era exatamente a praça pública, onde as pessoas compareciam, se encontravam, onde as coisas aconteciam. Isso foi incorporado à justiça, né? Nós chamamos o prédio de Fórum. Por quê? Porque é o Fórum, o local onde as pessoas têm que comparecer, podem comparecer para apresentar as suas postulações. E esse ambiente físico tem um simbolismo muito importante. O tribunal, a justiça, os órgãos judiciais não podem ser apenas um atendimento eletrônico, não podem ser apenas mecanismos, e nós temos mecanismos fantásticos. Usamos o EPROC, o SEI, isso é essencial, mas não podemos jamais, como eu frisei na segunda-feira, e repito aqui, ter a noção de que o humano é fundamental. As pessoas precisam formar relações de confiança. E esse espaço, eu não tenho a menor dúvida, vai contribuir para isso. Teremos os 6 desembargadores e desembargadoras aqui, as equipes trabalhando aqui, recebendo os advogados públicos, privados, o Ministério Público, e os representantes de todos os órgãos, cidadãos e cidadãs. Então, só posso aqui deixar a mensagem de agradecimento do tribunal a todos e todas que contribuíram para esse momento e desejar algo que eu tenho absoluta certeza que vai acontecer: sucesso às turmas do Paraná. E agora, também registrar aqui o nosso agradecimento ao quinteto da Camerata, que abrilhanta esse momento, e teremos agora a apresentação de mais 2 músicas do quinteto da Camerata da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Boa tarde a todos e todas. É uma grande honra estar aqui. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa festa. Aristóteles dizia que a justiça é a base da sociedade. Para nós hoje poder participar da inauguração desta casa, que com certeza será uma das bases dessa nossa sociedade paranaense, é uma grande honra.